Olá, meus caros, devocional, Salmos 34, fazendo dois, porque nos últimos dias eu acabei esquecendo de continuar com isso, né? Com o devocional, então vamos aproveitar nesse feriado aí de 1º de maio para dar continuidade. E nessa mesma live, se eu não tiver nenhuma interrupção, ainda quero falar outras coisas, né? Depois do próprio devocional. Vamos lá, Salmos 34, são 22 versículos. Esse é um salmo de Davi, quando se fingiu de doido na presença de Abimeleque, que expulsou ele e se foi. Lemos já o texto. Boa tarde, deixe seu like, aproveitando aqui o canal, se inscreva. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor e os aflitos ouvirão e se alegrarão. Eu já vou começar a meditar, porque senão demoramos muito. Então, louvar ao Senhor em todo o tempo não é fácil, tanto em cântico, como principalmente em obediência, em amor, em sinceridade, mas lutar pelo menos, né? Reconhecer os pecados, os erros e tudo aquilo que nos atrapalha da comunhão íntima com Deus. Louvar o Senhor não exatamente apenas no momento, apenas no sábado, apenas no domingo, guardar o dia, né? É para guardar dias, meses e anos, ou seja, servir ao Senhor constantemente, a todo tempo, adorando em espírito e em verdade, quando, obviamente, tiver tempo para apresentar um culto mesmo, quando não, obediência em doação ao próximo, em, de fato, fazer aquilo que devemos fazer, né? Se sabemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. E o bem, às vezes, é ajudar o necessitado, é poder ajudar, às vezes, com o ensino, às vezes não necessariamente é com dinheiro, às vezes é com ensino, às vezes é comida, às vezes é bebida, é veste, enfim, nesse sentido, né? Tá fazendo a obra. E muitos têm a ideia de obra de Deus de ser essas paredes aqui, né? É construir o templo, essa é a obra de Deus. Não, a obra de Deus somos nós, somos o templo do Senhor. A gente dá muito mais valor ao templo, né? Tem um templo suntuoso, luxuoso, né? Cheio de luxúria e tal, e os membros da instituição, os obreiros estão lá passando seus perrengues, suas misérias, né? Isso não se deve fazer, porque está dando valor àquilo que é material e não àquilo que é espiritual. Nós somos espirituais, porque somos feitos de corpo, alma e espírito. Vale mais nós do que a parede, do que o material, vale mais nós do que até mesmo os animais. Foi isso que Jesus disse para nós não andarmos ansiosos, porque assim como o lírio tem a sua veste, assim como os animais têm a sua comida, etc., Deus vai prover ao nosso favor, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e os demais, ou essas demais coisas serão acrescentadas, é o que diz. Louvai ao Senhor em todo o tempo, seu louvor está continuamente na minha boca. Assim proferia Davi. O louvor ao Senhor estava continuamente na sua boca. Nós temos e sabemos que Davi realmente era um instrumentista, era uma pessoa ligada ao canto e também ao tocar algum instrumento. E quando ele fala aqui, possivelmente, ele está falando daquilo que ele faz, né? O louvor e o cântico, o louvor cântico, o louvor tocar instrumentos. No entanto, cabe a reflexão, como eu sempre faço, do louvor ser, obviamente, algo que transcende a essa literalidade dita aqui por Davi, que é exatamente a entrega a Deus, que é de fato você servir ao Senhor, né, de corpo, alma e espírito, e amar o seu próximo a si mesmo. E o louvor continuamente na boca é exatamente falar aquilo que agrada a Deus, deixar ser um instrumento de Deus, deixar ser guiado pelo Espírito e tal. A minha alma se gloriará no Senhor, e os aflitos ouvirão e se alegrarão. Nós devemos unicamente se gloriar no Senhor, né? Não é por conta de status, de dinheiro, poder aquisitivo, por conta de ter uma fama de político, um status, uma profissão, nada disso. Devemos nos gloriar, como já dizia o apóstolo Paulo, só no Senhor. Os aflitos ouvirão e se alegrarão. Ouvirão, obviamente, eu proferir a palavra de Deus, né? Isso que possivelmente Davi está dizendo, ouvirão o Senhor e se alegrarão.
Claro que os aflitos vão se alegrar com o refrigério da presença de Deus, até porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, disse Jesus. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Então, exaltar o Senhor de modo uníssimo, de modo unânime, de fato, numa só fé, no só amor, no só temor e tal. Juntos, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, tanto os irmãos da igreja, consanguíneos e por aí em diante. Mas, nesses tempos aí que nós estamos vivendo, do tempo do fim, né, dos dias maus, tem o diabo trabalhado muito para tirar a união dos irmãos. Né? E Salomão já dizia que a união é como então, um laço de muitas dobras, traz força. E como Jesus mesmo disse, por conta do evangelho, do nome dele, haveria muita dissensão, conflito no meio da própria família. Era reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e por aí em diante, né? E como acontece ultimamente. Mas a vontade do Senhor é que estejamos unidos, o adorando em espírito e em verdade, e adorando na beleza da sua santidade, junto exaltando o seu nome, engrandecendo. Né? Às vezes a pessoa se incomoda, se estressa, se indigna muito e esquece de fazer pelo menos a adoração ao Senhor, pedir perdão dos pecados e coisas e tal. Até há pouco eu estava me estressando um pouco com uma determinada situação de uma outra pessoa e já veio a repreensão de Deus, né, dizendo, olha, se eu não trabalhar, quem és tu para fazer alguma coisa, né? Ou seja, se Deus não trabalhar nos corações, colocando o amor, nós até meditamos no último salmo sobre o amor, o Senhor derramar amor sobre nós. Quem poderá fazer alguma coisa? Se o Senhor não trabalhar para repreender o inimigo que coloca o ódio, a ganância, a avareza, a dissensão, a contenda entre os irmãos e tantas outras coisas, se Deus não trabalhar, não adianta, né? Então deixamos a cargo de Deus, né? E fazemos, obviamente, a nossa parte, esforçando em dado momento, naquele que for preciso. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, Davi diz, livrou-me de todos os meus temores. Davi estava com medo de morrer na presença de Abimeleque. Davi também teve medo de morrer por conta de Saul que perseguia, ao ponto de ele dizer que a distância entre a vida e a morte era pequena ou ele estava próximo disso, para o seu amigo Jonatas. Então ele passou bastante perrengue na sua vida. Mas ele confiou no Senhor, buscou a sua face, a sua misericórdia, ele respondeu e deu o livramento de todos os temores dele. O Senhor também pode dar o livramento dos nossos temores. Às vezes os nossos temores, se formos analisar, não é tão grande assim, mas acaba sendo porque a gente vai alimentando, né? Alimentando aquele temor. Ah, meu Deus, o temor de ficar mal financeiramente, o temor de ficar sem um emprego, o temor de ficar sem casa, o temor de ficar sem salário, o temor de morrer e por aí em diante. Né? Confiamos no Senhor, entregamos nosso caminho, confiamos nele e o mais tudo ele fará. Ele concede o desejo do nosso coração. Ele tira todos os temores nossos. Porque a palavra de Deus diz claramente, o próprio Deus falando, não temas. E são 366 vezes que encontramos isso na palavra de Deus. Não temas, não temas. Nós temas que eu estou contigo, não temas que eu, Senhor, olharei para tudo. Olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos, ou rostos, não ficarão confundidos se nós olharmos para o Senhor, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O foco é Ele. E para sermos iluminados, é necessário, obviamente, estarmos focados nele, estarmos, de fato, fazendo por onde, estando no seu caminho. Os vossos rostos não ficarão confundidos, ou seja, a gente não ficará confundido. Porque o pai da confusão, da balbúrdia, não é Deus. Né? Deus não é Deus de confusão, mas sim o próprio inimigo, que quer nos deixar abatido, afligido, nos humilhar, nos enfraquecer, nos desanimar, colocar ponto negativo aqui e acolá. E quando eu falo até mesmo de ponto negativo, eu me lembro da minha avó exortando em dado momento na minha vida que eu colocava muito ponto negativo e talvez já era até fruto da própria depressão.
E ela sempre falava para a gente pensar positivo, pensar em Deus, acreditar que Ele faria algo para o nosso favor e tal. Então, assim devemos fazer. Olhar para Ele e ser iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. Versículo 5. Olhai para ele, ser iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. 6. Clamou esse pobre, o próprio Davi se considera pobre, humilde, se humilha. Olha a importância da humilhação, né? De se humilhar diante de Deus. E o Senhor ouviu e salvou-o de todas as suas angústias. Porque Deus exalta aquele que se humilha, né? E resiste o soberbo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 7. Deus envia os seus anjos para nos guardar, para nos livrar do mal. Inclusive, esse versículo o próprio inimigo utilizou, né, para dizer, olha, está escrito, o anjo do Senhor dará ordem para, né, livrar-te a ti daqui, Jesus. E Jesus disse, não atentarás ao Senhor teu Deus. Às vezes o inimigo utiliza até mesmo a Bíblia para nos desanimar, para nós ficarmos abatidos, para deixar nós confundidos ou com alguma problemática de ordem sentimental ou mental. Mas lembramos que o Senhor é o nosso alvo, que Ele nos capacita com a armadura de Deus, com o escudo da fé, para rechaçar todos os dados inflamados do inimigo e para termos vitória. E os anjos do Senhor está sobre a vida daquele ou sobre a família daquele, acampando ao redor daqueles que o temem, porque ao derredor está o inimigo bramindo como um leão procurando a quem possa tragar. E é pela misericórdia do Senhor que se renova cada manhã, que Ele envia um anjo para nos guardar, nos livrar, porque nós tememos ao Senhor. Todo aquele que teme o Senhor tem o anjo do livramento. Assim como aqueles que estavam no Egito e eram de Israel, os israelitas, e Deus, naquela praga dos primogênitos, mandou colocar então sangue em todos os umbrais das portas para ter o livramento. E ali só foi ferido aqueles que não tinham aquele sangue. É o que ocorre com aqueles que temem ao Senhor. Tem um sangue de Cristo sobre ele, Deus o livra e envia os seus anjos para livrar. Provar e ver que o Senhor é bom. Nós temos que provar e ver que o Senhor é bom. Olha que versículo interessante, versículo 34, versículo 8 do capítulo 34 de Salmos. Provar e ver que o Senhor é bom. Vamos fazer a prova, né? Lá, Paulo vai falar, acho que aos Romanos, né? Para provar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E aqui é provar, não é a vontade de Deus, mas sim a bondade dele. Que às vezes a gente acha que Deus é ruim demais, né? Que Deus não está olhando para as nossas causas, nossas queixas e tal. Que Deus nos desamparou. Ainda que a mãe desampare o filho, o pai, Deus não nos desampara. O Senhor está olhando por nós. Então vamos provar e ver que o Senhor é bom. Fazer até prova com o Senhor. E Ele vai mostrar o tamanho da sua bondade. É só você também fazer uma reflexão da sua vida já passada, os livramentos, as bênçãos que Deus lhe deu, para ver também a bondade do Senhor. Enquanto o inimigo utiliza a nossa mente para falar coisas erradas, né? Até há pouco eu estava um pouco estressado e falei umas coisas que não deveria ter falado. Principalmente questão da minha existência, que eu não queria ter vindo no mundo, mas se eu vim no mundo foi porque Deus quis também. Se a gente parar para analisar, quantos espermatozoides ali estavam querendo vir para esse mundo? Segundo dados científicos, são mais de 3 milhões. E um daqueles eu vim. Se fosse um pouquinho um para a esquerda ou para a direita, poderia ter vindo outro no meu lugar. Mas Deus me agraciou com isso, com essa dádiva. Já estar vivo já é uma dádiva de Deus, né? Já é Deus trabalhando, já é Deus provando a sua bondade para comigo e para com muitos. E isso que a gente tem que focar. Às vezes a gente fica apegado a muitas coisas que não são relevantes, são materiais, e esquece das bênçãos de Deus que a gente, por já estar acostumado e visto que está tudo normal, acha que não é Deus, mas é Deus. O simples fato de nós estarmos respirando, fazendo isso, respirando, já é Deus trabalhando, né? Você deve lembrar, inclusive, do Cabo Daciolo quando falava referente a isso. Olha,
Ele se respirar é de Deus, ó. Deus é bom, é porque nós respiramos. Ele falava às vezes, né, durante a campanha, e é verdade. Provar e ver que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, se abriga. Então, feliz é o homem que se abriga no Senhor, tem o Senhor como porto seguro, como casa. E muitos não têm o Senhor como casa, né? Tem outras pessoas como casa, às vezes são os senhores, homens mesmo, né? E mulheres, as senhoras. Às vezes é um ídolo, às vezes é um santo de barro, de madeira, de gesso. Quando não é isso, é o eu. Quando não é o eu, é a avareza, o Deus Mamon. Quando não é o Deus Mamon, é o Deus da prostituição. É o Deus disso e daquilo, não é o Senhor, né? Mas para a gente ter a bênção e ser feliz, é só com o Senhor. Provar e ver a bondade é do Senhor, né? Porque os outros deuses, eles só aparentam ser bonzinhos. Mas se você for provar, você verá que eles não são bonzinhos, coisíssima nenhuma. Assim como alguns homens perversos por aí que têm uma aparência de sacrossantidade, mas eles não são absolutamente nada daquilo que apresentam. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha que versículo interessante esse 9, né? Temei ao Senhor, então pede Davi, convoca a todos para temer. Vós, todos os santos, aqueles que são separados, aqueles que já estão no caminho santo, aqueles que são do Senhor, aqueles que pensam e tentam enquadrar-se a sua vida no Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos. Pois não tem falta alguma aqueles que o temem, ou seja, Deus supre as nossas necessidades. Deus pelejará pelas nossas causas. Deus fará o possível e o impossível para nos ajudar. E não tem falta nenhuma, sim, é exatamente a fala de Davi, o que ele está externando. Aí muitos vão dizer, mas Davi tinha muito que agradecer mesmo, porque ele era rei, ele ganhou tudo. Não, mas até os pobres, os súditos chamados, né? Tem o rei, tem os súditos. Os súditos são aqueles que não são reis, ou também chamados de nobres. Esses, ou plebeus, é plebeus o nome, perdão. Esses também eram alcançados pela misericórdia do Senhor. Basta que acreditasse em Deus de Israel. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Não falta nada. Os filhos dos leões necessitam, filhotinhos, e sofrem de fome. Então ele olhou, vislumbrou lá que os leõezinhos estavam passando fome, mas os filhos do Senhor, pela misericórdia, tinham o suprimento. Mas Deus, até mesmo para os animais, às vezes provém o seu alimento, quanto mais não vai prover para os seus, né? É algo que a gente deve pensar. E aqui a gente pode pensar também simbolicamente os leões, né? As pessoas ferozes, que não temem ao Senhor, que são filhos desses, que sofrem porque o pai é ruim, porque a mãe é ruim, porque a mãe ou o pai, ou até a mesma família, são pessoas que não pensam no próximo, que não ajudam o próximo, que não ajudam seus próprios filhos tendo condições. Pode ser nesse sentido, e que são ímpios, obviamente, que ainda não conheceram o Evangelho ou que conhecem o Evangelho e não praticam. Né? Mas aqueles que buscam o Senhor, ou seja, que praticam, que exercem, bem fraquinho, vão buscando a misericórdia do Senhor, esse não tem nada de falta. Vide, meninos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Vem, meninos simples, ouvi-me, ouvi a voz do rei, ouvi a voz da que tem experiência com Deus, e vos ensinarei o caminho do Senhor. Isso que Davi está dizendo. Olha, eu tenho aqui bagagem espiritual, experiência para contar, para ensinar as crianças o devido caminho, para quando chegar a vida adulta, eles não vêm fugir do caminho do Senhor, porque foi isso que disse seu filho Salomão lá em Provérbios. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para viver o bem? Indagação, né? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja longos dias para ver o bem? Claro, praticamente todos. Quem não ama a sua vida? Praticamente todos. Né? Tem aquele que, por conta de alguma insanidade, não ama a sua própria vida, né? E por não amar a sua própria vida, não ama o próximo, não ama muito menos a Deus, porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Se nós amamos a nós pensamos no outro e, por conseguinte, pensamos em Deus. É assim que funciona. Quem é o homem? O homem, a mulher, que ama a sua vida, que deseja longos dias para viver o bem? Praticamente todos. Então,
o que deve fazer para isso? Para ter uma vida boa e viver longos dias, para ver o bem. Guardar a língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. O que é guardar a tua língua do mal? Ter uma língua felina. É falar de modo equivocado, suspeitar, falar de modo precipitado, julgar pela aparência e não pela reta justiça, começar a pensar coisas que não são verdade. Isso é falar mal, e deve o cristão, aqui no caso, Davi está recomendando para o povo de Israel, mas a gente traz para os tempos atuais, para os cristãos, guardar a tua língua do mal. Ou seja, privar-se do mal, de falar coisas que não produzem edificações, de falar coisas inverídicas, de disseminar fake news, de caluniar, de injuriar as pessoas. É disso. Para viver mais dias na face da terra, para ver o bem. E o segundo recado é do versículo 13: e os teus lábios, ou guardar os lábios, de falar enganosamente. Aqui fala da calúnia, da mentira. Estou falando em mentiras, né? Por aí. Falo de você, falo de mim. Já o profeta Jeremias falava, e eu sempre digo aqui, né, que o irmão anda enganando, aliás, o irmão anda enganando, exatamente, o irmão anda enganando e o amigo caluniando, né? Isso era uma praxe em Israel. Lamentavelmente, nós temos essas pessoas que assim fazem, não sei de nenhum remorso, tem até prazer de fazer isso. São fofoqueiras, têm o hábito de estar se intrometendo na vida dos outros, e Salomão vai dizer que aquele que se intromete na vida dos outros é como pegar o cão pela orelha, né? Claro que vai ser mordido, no sentido de que a pessoa que se mete muito na vida dos outros não está cuidando da sua vida e vai ter uma consequência disso. E tem essas pessoas aí que vão para casa dos outros fofocar, às vezes quer se associar a alguém ou ter alguma amizade simplesmente para saber o que a outra pessoa está fazendo, deixando de fazer, o pensamento dela, para estar fofocando, para estar disseminando fake news, para estar fazendo telefone sem fio, né? O telefone mudo, que é aquilo que o sujeito fala para uma pessoa uma coisa aqui, aí o outro acrescenta um pouquinho a mais, já passa para o outro e chega lá no final, né? Ou volta aquilo que o sujeito contou para ela, totalmente distorcido com uma série de mentiras, de falácias e por aí em diante, né? Isso era até uma brincadeira que a gente fazia. Na escola sempre dava errado esse telefone mudo aí. Tem muitos que vão atrás desse telefone mudo, né? De ir atrás da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus pelo telefone divino, não, eles vão atrás do telefone mudo aí. Que Deus não está falando ali, né? Telefone mudo, ele não está falando ali, é o homem que está falando ali, né? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. O versículo 14: aparte-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Apartar do mal, apartar da aparência do mal, se abster do mal. Mas o que é o mal? Mal é não praticar o bem, mas é um conceito muito vago. A maldade é fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Contrário ao mandamento do Senhor, que foi reduzido em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, no plano vertical e no horizontal, ao próximo a nós mesmos. E fazer o bem sem olhar a quem, fazer o bem até para quem faz mal. É isso que Paulo vai falar também lá em aos Romanos e tal. Procurar a paz e seguir, ou seja, continuar um caminho pacífico, ser pacificador, pacificadora e tal. É difícil isso, né? Procurar paz, a união. Às vezes a pessoa não quer nem conversa, né? Porque vai falar mal, porque vai acontecer isso, vai fazer isso, aquilo outro. E depois tem uma série de arrogâncias, uma série de eu e tal. Eu até via um judeu sendo entrevistado, foi na Jovem Pan, ele falava sobre essa questão do eu, né? Que era até bom, segundo os judaísmos, porque o eu, quando ele é controlado de uma certa medida, é bom fazer com que o eu faça o bem. E às vezes isso é impensado, né? Ele dizia também que a ambição é boa. E eu já li alguns artigos sobre isso, desde que seja dosada, porque em si nós somos egocêntricos e ambiciosos. Esse que prega um pouco o judaísmo, mas em Cristo a gente já vê diferente, né? Jesus dizendo para nós renunciar o eu, carregar a cruz cada dia e seguir. Jesus combatendo o egocentrismo e a avareza também, como naquele jovem, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Os judeus já um coração mais pegado na riqueza e no egocentrismo. Então, por isso que eles pregam isto.
Mas se a gente for analisar do modo filosófico a questão do eu, né, já que ele está dizendo ali para procurar a paz e seguir, a gente até pode respeitar o nosso eu, que às vezes tem uma certa, né, vamos dizer assim, latência para fazer coisas erradas. E respeitar no sentido de preservar alguns pensamentos, né? Agora, ao ponto de sobrepor outro argumento, de não respeitar os argumentos, as opiniões, a pluralidade de ideias, isso é muito perverso, porque é difícil ter paz dessa forma, né? Todo mundo quer a paz mundial, mas a paz, para ela nascer, tem que começar com você. Você tem que ter paz interior para passar para alguém. E, na realidade, à luz do Evangelho, você precisa ter o príncipe da paz, Jesus Cristo, para passar paz para os outros. Enquanto você não tem um príncipe da paz em ti, como que você pode dizer a paz do Senhor Jesus? Você não pode dizer porque o príncipe da paz não está contigo. Você está com guerra, você está com conflito, porque quando o príncipe da paz está em ti, o eu é tirado, ou pelo menos o eu é atenuado de alguma forma. Quando eu falei lá do eu, estava dizendo que algumas coisas que nós pensamos é própria nossa. Eu tenho um pensamento, o irmão ou alguém que está me vendo aqui tem um outro. Por exemplo, alguma temática aí, vamos colocar aí. A temática referente a algo bíblico pós do pós-tribulacionismo ou do pré-tribulacionismo. Um acredito que vai ser a igreja arrebatada antes do tribulacionismo, outro depois. Eu sou adepto da primeira, esse antes. E aí, ok, até respeito a sua opinião, né? Agora, o que não pode é o sujeito dizer, não, a minha opinião é a verdadeira, eu sou dono da verdade, vai ser só depois da tribulação. Ou eu dizer da mesma maneira, sendo que a Bíblia não é clara. Então, quando eu falo dessa maneira, eu estou colocando o eu sobre isso. E isso é errado, isso não produz nada de bom. Com isso não tem como a paz reinar. Agora, quando eu tenho um príncipe da paz, Jesus Cristo, em mim, o que que a Bíblia diz, né? Ou nos relata quando João Batista esteve com Jesus? Que eu diminua e que Cristo cresça. Ele não disse que era para ser tirado o eu todo. Apenas diminuiu o eu. Porque o eu, a gente tem o eu mesmo, não adianta a gente negar. Por isso que eu citei os judeus que dizem que nós temos o eu e que às vezes o eu, se for controlado, é bom. Até concordo um pouco com isso. Agora, não podemos colocar o eu muito lá em cima e muito menos querer colocar como a voz da verdade. Então, quando a gente tem um princípio da paz, a gente procura ceder e procura, de fato, amar o próximo, ter paz, não procurar contenda e outras coisas mais. Segue continuamente. Mas quando o Espírito de Deus, o Cristo da paz não está nos nossos corações, a coisa fica mais complicada, porque o inimigo vem, né? Havendo uma brecha, ele vem, ele vem. E se a casa está vazia, então, ele vem com mais 7, né? E aí a pessoa fica dominada, fica conflita, aliás, aflita. Há um conflito ali do inimigo, tá? A pessoa perder a paz. Então, a recomendação de Davi, aparta-te do mal, versículo 14 do 34, e faz o bem, procura a paz e siga-me. Nós procurar a paz é procurar Jesus, é o príncipe da paz. Ele é a paz, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Olha que linda essa frase, esse versículo do 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, para contemplar a sua aflição e ajudar. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O clamor do justo pode muitos seus efeitos, né? Deus opera, porque é um clamor sincero. Não é um clamor de gente vaidosa, egocêntrica, avarenta e pessoa exaltada. Não, é um clamor de uma pessoa que, para Deus, é até justa, mas ela não se considera justa. Por exemplo, ali no caso daquela oração que Jesus deixou, que era uma parábola do republicano e do fariseu. O fariseu queria se justificar por conta do legalismo, do moralismo, ele está carregando a lei judaica, fazendo aquilo ali tudo certinho, jejuando, orando, dando dízimo e tal. Ele queria dizer que ele era justo porque fazia aquilo. Mas, na realidade, quem foi considerado justo ali, e a sua oração foi ouvida, foi do republicano, que Deus olhava para ele e via sinceridade, não via espírito de exaltação, não via que ele, via nele que não tinha o eu, ele dizia, Senhor, tenha misericórdia para mim, não sou nem digno de olhar para os céus, pequei contra ti e tal. Foi justificado. Então, o justo não é aquele que se diz que é justo. O justo é aquele que é humilde diante do Senhor. E é justo para Deus por conta disso. Que ele reconhece as suas falhas.
E tem muitas pessoas que acabam até interpretando essa questão de uma maneira diferente, né? Acham que são justos porque segue um regulamento interno de uma instituição, segue o catecismo da Igreja Católica, segue os usos e costumes e acham que por isso já estão salvos. Não é bem assim. Porque falta sempre alguma coisa, né? Aquele jovem, ele fazia tudo conforme a lei, mas ele tinha avareza. E ele perdeu a bênção naquele sentido. Pelo menos ele não pôde aceitar a bênção de Jesus, né? Vamos lá. Eu estou no versículo 15 do capítulo 34, Salmo, são 22, já estamos chegando ao fim. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Olha, palavra forte essa, Davi. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Deus olha para os justos, mas a sua face está contra o mal. O perverso, o hipócrita, o enganador, o que usa de engano na casa do Senhor, o que realmente tem desejo mórbido por fazer o mal, para, de fato, dizer eu posso tudo. Aliás, sobre eu posso tudo, eu estava vendo a entrevista do Fernandinho Beiramar, está preso aí mais de 15 anos, né? E tem um áudio dele ali no finalzinho da década de 90, 2000, que ele se sente assim um poderoso chefão, né? Até um deus ali, porque um camarada teria pegado a mulher dele e aí ele fez atrocidade com o camarada, né? E foi tudo, perdão, documentado por meio de áudio, tá? De telefone. E lá ele mandava o capanga dele, dizendo assim, e aí, como é que tá o rapaz? O rapaz tá bem? Aí o outro dizia, olha, ele tá sem um dedinho, ele vai ficar de cabeça baixa. Ah, é? Aham. E começava a rir, né? Poderoso, né? Matou o camarada lá esquartejado, ou mandou matar, no caso. Não fez nada, mas mandou alguém. E aí, o que que adiantou para ele? Foi preso. Há 200 anos de condenação, não sai da cadeia. Vai morrer na cadeia. Em segurança máxima. Adiantou para ele fazer uma coisa dessa? Hã? Então, veja que se pode tudo, não se pode nada ao mesmo tempo, né? Poder, já tem até uma música que cantava poder até não mais poder. Poder do sujeito. Porque o único poderoso é o Shaddai, o todo-poderoso é quem? O Senhor. A face do Senhor está contra os que fazem mal, para exterminar da terra, inclusive a sua memória, para eles nem ser lembrados, para eles nem ter lembrança, nem ter destaque. E quando ainda falar, para falar, obviamente, das coisas tiranas que fizeram. Por exemplo, que destaque vai ter Adolf Hitler, que fez aquela barbárie, antissemitismo contra os judeus? O que ele vai ter? Nada. A não ser falar coisas mal dele, no caso, né? E estudar a mente psicopata do camarada. Mas para o séquito dele, para o grupo dele, então ele tem algum valor, né? Porque nós temos, lamentavelmente, ainda no século presente, neonazistas, né? Já foram até alguns presos aí com crimes cibernéticos, defendendo, fazendo apologia ao nazismo nas redes sociais. Isso é perverso, mas são minoria, né? Porque o homem justo mesmo, de Deus, ele não lembra desses tiranos e é apagada a memória, como diz Davi, da face da terra desses sujeitos, porque eles não têm voz nem vez. E ainda, aqueles que tentaram ou conseguiram enganar com a sua falsa piedade, ou falsa santidade, ou demonstração de gente do bem, eles vão ser desmascarados, porque a terra não quer nada encoberto. Deus não quer nada encoberto, vai ser revelado. E também esses sujeitos não vão ter, então, exatamente nenhuma fama. E ainda que tenham fama na terra, e deixa aquela fama na terra, mas será só para aqueles que não são tementes ao Senhor, porque aqueles que são tementes ao Senhor terão fama na terra e no céu, que estarão lá no memorial de Deus. E esses poderão até ter um pouquinho na terra, mas lá diante de Deus, eles não eram famosos, não. Nós podemos dizer, no caso de Gideão era o desprezado, pobre da tribo menor e mais pobre de Manassés, e para Deus já tinha fama lá. Uma pessoa corajosa, de um varão valoroso e coragem. E Deus levantou ele para ser o líder de Israel contra os midianitas. E Deus pelejou. Mas Deus poderia ter escolhido gente mais forte, mais robusta, né? Mas escolheu o pequenininho. Deus trabalha com os pequenininhos para confundir os grandões, né? A sabedoria de Deus é mais sábia que... ou a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deus faz coisas para deixar o homem carnal, mundano, confuso. Até o próprio inimigo confuso. Agora, Deus não confunde os seus, porque Deus não é Deus de confusão.
A face do Senhor está contra os que fazem mal para exterminar da terra a memória deles, né? Esses não vão ter memória mesmo. E já dizia alguns jargões por aí, a melhor herança que se tem, o que se pode deixar, é o legado. Quando não o legado, teve um que falou, parece que foi o Rui Barbosa, um outro, seria, não foi o Rui Barbosa, foi uma outra pessoa que eu não me recordo, seria a vergonha que o pai dele deixou. Vergonha no sentido de não fazer mal para os outros. Ele vai pagar com a vergonha, né, entre aspas, né? Ele vai ser um homem honesto, pobre e etc. Versículo 17. O justo clama e o Senhor os ouve, livra de todas as suas angústias. É óbvio que Deus ouve o clamor do justo, daquele que é sincero, daquele que não suspeita mal, daquele que quer e luta para ter o amor ágape do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, e buscar aquele amor que não é soberbo, que não é interesseiro, que tudo sofre, que tudo espera e tal. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, aquele que se humilha, o Senhor levanta. Aquele que se aquebranta, o Senhor de fato exalta. E salva os contritos de espírito, ou seja, aquele que tem um espírito mais aquebrantado, um espírito mais humilde, mais manso. Né? Então, Deus está perto desses e salva aqueles que têm misericórdia, aqueles que têm um coração mais mole, aqueles que sentem as suas misérias, vamos dizer assim. Só esses que Deus pode alcançar misericórdia, né? Foi o caso de Dimas, que se humilhou naquele último momento, antes de expirar, ia ser morto ali na cruz do Madeiro, né? No Calvário, e se humilhou diante do Senhor, e o Senhor alcançou. Então, salvação, dizendo, hoje mesmo estará no paraíso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que interessante. O justo paga, o justo sofre. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas o Senhor dá uma espécie de atenuação, vamos dizer assim, de diminuição das lutas. O Senhor dá gozo, dá alegria para vencer, dá expertise para, de fato, desvencilhar daquelas aflições de alguma forma, para a pessoa sobressair, não é? Ainda que esteja passando por aflições. Deus o livra de todas. E ele preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. Preserva, né? Os ossos de Jesus foram preservados, nenhum deles foi quebrado, né? Movimento de profecia. Porque o justo, Deus livra, né? A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. A malícia vai matar o ímpio. Então, isso já é um veredicto, uma sentença inspirada de Deus, passada a Davi. E ele disse que a malícia, o engano e o gozo, exatamente o sentimento de vingança, de fazer mal, de ser ditador, e isso vai pagar com isso. E tudo como semear, ele vai colher. Não adianta mentir, não adianta enganar, não adianta fazer. Pode ter até ter um certo êxito momentâneo, ilusório, que o inimigo até dá, mas uma hora o sujeito vai pagar por tudo isso. Né? Assim como na igreja primitiva eles tentavam enganar, já logo acontecia alguma coisa, né? Como foi o caso de Ananias e Zafira. E houve grande temor por conta disso. Hoje em dia o que está faltando é exatamente homens de Deus e mulheres de Deus. Existe, mas está faltando, deveria ter mais. Para que houvesse temor, para que Deus agisse na congregação, ao ponto de cada um não enganar o seu próximo, porque teme ao Senhor, porque sabe que vai ser castigado. Né? Já não tem mais essa ideia em mente. Ah, o sujeito fez, aprontou, fez isso, fez aquilo, não foi castigado, então eu posso fazer. O inimigo tem se infiltrado muito nas igrejas e Deus até tem permitido para provar se aquele é cristão verdadeiro ou não. Né? Tem esse lado aí. Então, se esfriou o amor por se multiplicar a iniquidade, se afastaram do primeiro amor, aí o que ocorre? Agora, o que era condenável outrora não é mais. Então, está tudo valendo. Né? E aí não tem consequências, por que, que não tem? Porque já estamos no tempo do fim. E assim sendo o tempo do fim, o inimigo, como disse Jesus, se não abreviasse aqueles dias, enganaria os seus próprios escolhidos, né? Os próprios escolhidos do Senhor seriam enganados. E aí estão muitos, né? Se enveredando pelo caminho da maldade, da malícia, do engano, compactuando com o erro, né? Sendo conivente com o erro, com as obras das trevas.
E acha que está tudo bem, sendo conivente com a avareza, com a petição de dinheiro aí nas igrejas, com os adultérios, fornicações, os roubos, as coisas das mais abomináveis que acontecem aí nos bastidores, ou no chamado termo em inglês backstage das instituições. E esses, obviamente, vão ser tirados, porque aqui está escrito: a malícia matará o ímpio. Aqui leia-se que está se falando daquele que nem conhece a verdade, porque o ímpio é aquele que não conhece a verdade. Né? Imagina aquele que conhece a verdade e não faz, que é o pecador mesmo, o pecador quanto mais, que tem prazer até mesmo de pecar. Né? Os que aborrecem o justo serão punidos. Né? Os que aborrecem. E acabe lembrar, né? Jesus, quando expirou no madeiro, o que aconteceu? Rasgou o véu do templo, a terra toda se fendeu, se tremeu, algo aconteceu, né? Aquilo foi a punição de Deus ali para aqueles que fizeram aquela atrocidade com Jesus, o Filho de Deus. Ali já houve uma espécie de castigo, se a gente for para analisar. Então essa palavra se cumpre. Ó, os que aborrecem o justo serão punidos. Tanto punidos por não receber a salvação no caso dele, mas também referente às coisas dessa vida. Só a gente parar para analisar. Ao ponto de muitos daqueles judeus, depois de ter visto aquilo, disseram: realmente esse era o Filho de Deus. Depois que viram, né, aquela ira de Deus ali, porque não foi fácil para Deus ver seu filho sendo morto daquela maneira tão cruel, viu uma pessoa justa, honesta, sincera, para trazer a salvação para os seus e os seus negaram, né? Ele teve que demonstrar sua ira, porque Deus é justiça, mas Deus é ira. E ai daqueles que cair nas mãos do Deus vivo, né? Mas a ira não é a ira que muitos homens têm, principalmente aqueles mundanos, né? De fazer uma série de coisas assim, de modo precipitado. Não, Deus é longânimo, espera, demora um pouquinho. Deus poderia ter intervido, impedido Jesus de ir ao madeiro. Como o próprio Jesus disse para Pedro: por que você fizesse isso? Por que pegasse essa espada e cortasse a orelha do soldado do mal? Coloca ela no lugar. Porque se eu quisesse, eu pedia para Deus e enviasse uma míriade, ou seja, milhares e milhares de anjos aqui para me defender, e ele me defendiu. Mas isso é misto de acontecer, é necessário. Deus não interviu. Deus falou: não, eu poderia fazer ali a justiça, porque de fato foi tudo de modo injusto. Mas quando Jesus expira, que acontece então aquele fenômeno ali, já foi a própria justiça de Deus. Imagina as outras coisas que ocorrem, né? A malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E um dos que nele confiam serão condenados. Não há mais uma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aqui já Davi falava há quase 1000 anos atrás, antes de Cristo, 900 possivelmente. O Senhor resgata a alma dos seus servos, ou seja, livra, guarda, né? Livra de algo maior ou mal maior. E nenhum deles, ou nenhum dos que nele confia, ou confiam no Senhor, serão condenados. Condenados ao fogo do inferno, condenados ao sofrimento, à dor, condenados a uma série de fato, coisas terríveis para aquele que não teme ao Senhor, né? Não vai cumprir o Apocalipse ali, né? As profecias do Apocalipse sobre a vida da pessoa, né? Não vai passar pela tribulação como eu creio que a igreja não vai passar e tal, ok? Então, essa foi a meditação dos Salmos 34, foram 22 versículos que acabamos de meditar. No devocional a gente prega a palavra e depois no finalzinho a gente acaba lendo, aliás, orando, né, um pouquinho para encerrar o devocional, mas eu vou fazer a oração, depois eu vou continuar com outros assuntos, para depois encerrar a live, tá? Só vou fazer uma pequena oração agora para cumprir o devocional. Soberano Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras, perdoa nossos pecados, nossas falhas, vem nos abençoar em nome de Jesus Cristo, visita o nosso lar, a nossa família, tenha compaixão todos nós, ó Pai, nos dá o teu cumprimento, o teu entendimento da tua palavra, para nós sermos comprometidos com a tua verdade e assim recebermos as tuas bênçãos, os teus livramentos, confiamos tão somente no Senhor, nos dê o escape, nos dê o livramento,
Visita aquele que está enfermo, cura, Senhor. Visita aquele que está com algum problema, resolve, seja um problema qualquer que seja, o Senhor pode operar. Visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, aqueles que estão necessitando de alguma bênção do Senhor e estão implorando agora. Conceda em nome de Jesus Cristo, dê a grande bênção, a grande vitória. Abençoa todos que têm acompanhado aqui o canal. Nos abençoa de uma maneira maravilhosa, Senhor, pois o Senhor é galardoador daqueles que o buscam e nós estamos te buscando nesse exato momento, crendo que o Senhor é poderoso para fazer maravilhas, obras muito grandes e maravilhosas nas nossas vidas, de modo que a gente nem pense, Senhor. Tudo está nas tuas mãos, eu entrego todos os meus projetos da minha vida, minhas causas, Senhor, resolva dos irmãos, Senhor, dê o grande livramento, dê a bênção, intercede naquilo que o Senhor pode interceder ou interferir para impedir a ação do maligno. O Senhor nos dá sabedoria, paz, nos ajuda, Senhor, a estar com um pensamento exatamente firme em Ti para termos exatamente a mente de Cristo e fazermos aquilo que lhe agrada e assim a Tua bênção está sobre as nossas vidas. Assim te pedimos, te agradecemos, certo, da Tua vitória, da Tua bênção e de que o Senhor é por tudo, de fato, um Deus misericordioso que nos ajuda quando buscamos de modo bem, com humildade, a tua presença. Amém e amém. Então, isso foi o devocional, né, do Salmos 34. Eu já tinha feito um outro devocional lá. O 33 é porque nos últimos dias aí o devocional não tive tempo para fazer de noite, né? Estava fazendo de noite, então estou fazendo o devocional agora. Mas eu vou continuar